Olá! Vamos começar a nossa quinta aula de Direito das Sucessões. E nessa aula nós vamos falar sobre a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária. Sucessão legítima é aquela determinada em lei sobre 50% dos bens. E ela difere-se, ela vai acontecer nessa ordem do artigo 1829 do Código Civil, que diz que, primeiro, recebem os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo, então, exceção, se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Logo a gente vai ver exatamente essas exceções. Então, princípio, os primeiros a receberem serão os descendentes em concorrência com o cônjuge. Daí, inciso segundo, se não tiver descendentes, sucedem os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Se não tiver descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivente vai suceder sozinho. E se não tiver descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, né? Os colaterais até o quarto grau que vão vir a suceder. Eu já comentei essa questão do companheiro rapidamente em outras aulas, mas é importante relembrar, né? Que o STF, no recurso extraordinário 878-694, Minas Gerais, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, fixou a tese em 2017, no tema 498, foi publicado lá no informativo 864, que no sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Então, foi considerado inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que tratava do direito sucessório dos companheiros. Então, a partir dessa decisão, foram equiparados o cônjuge e companheiro em matéria sucessória. Eles devem ser considerados iguais. Por isso que, quando a gente estava falando aqui de ordem de sucessão legítima, a gente tem que falar os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro e o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, essa vai ser a ordem. Sempre quando estiver falando cônjuge, leve em consideração também o companheiro sobrevivente. Tá? Agora que nós já relembramos essa informação, deixamos claro que sempre que eu falar cônjuge, considerem também companheiro, vamos falar dos herdeiros de primeira classe, lá o primeiro inciso do artigo 1829, que fala que primeiro vão suceder os descendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro, mas isso dependendo do regime de bens. Então, em quais regimes de bens que o cônjuge ou companheiro irá herdar em concorrência com os descendentes? No regime da comunhão parcial de bens, existindo bens particulares do falecido. Por quê? Porque os bens que forem dos dois, já vai o cônjuge vai ocorrer ameação em consideração aos bens que forem dos dois, ocorre ameação. Então,
O sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, só vai receber uma parte dos bens particulares do falecido, aqueles bens que ele já tinha antes do casamento ou da união estável. No regime da participação final dos aquestros, esse regime é como se durante o casamento cada um tivesse os seus bens e terminando o casamento, na separação, fosse mais ou menos divididos como na comunhão parcial de bens. É um regime que não é muito utilizado no Brasil, mas ele está previsto lá no Código, tá? Então, nesse regime também, o cônjuge ou companheiro herda em concorrência com os descendentes. E o outro regime em que o cônjuge ou companheiro herda em concorrência com os descendentes é o regime da separação convencional de bens, que é o regime que os nubentes mesmo, ou que os companheiros, eles determinam, nós vamos deixar os nossos bens separados. Então, por escolha deles, por vontade deles, os bens estão separados, que é a separação convencional de bens. E o companheiro ou o cônjuge, ele não vai herdar em concorrência com os descendentes. No regime da comunhão parcial de bens, quando não há bens particulares do falecido. Então, só tem bens dos dois. Quando eles se casaram, quando eles fizeram a união estável, os bens, nenhum deles tinha bens. Ou o que faleceu não tinha bens. Então, ele foi sem nada para a união. E, como não tem bens particulares, todos os bens são dos dois, os bens dele, então o companheiro ou o cônjuge vivo, ele já vai receber a meiação sobre esses bens, então ele não vai poder suceder sobre esses mesmos bens que ele recebeu a meiação. No regime, outro regime que o companheiro ou cônjuge não herda em concorrência com os descendentes é o regime da comunhão universal de bens, que a explicação é mais ou menos a mesma. Todos os bens, tanto os particulares como os conjuntos, são dos dois. Então, metade dos bens já vai ficar para o companheiro ou para o cônjuge sobrevivente, pela meiação. Então, ele não vai vir a suceder sobre esses mesmos bens que ele já tem a metade. Então, todos os bens do falecido serão divididos entre os descendentes. E na situação do regime da separação legal ou obrigatória, que são as situações em que a lei determina que as pessoas têm que se casar, com separação de bens. Então a lei diz que eles devem casar sobre esse regime. Então, qual foi o objetivo do legislador ao analisar os regimes de bens? O objetivo foi separar a meiação da herança, porque a meiação é diferente da herança. A meiação está relacionada com o direito de família e a meiação depende do regime de bens adotados entre os nubentes. Meiação é a metade de cada cônjuge sobre os bens que são de ambos. Então, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente não pode vir a suceder sobre os bens que ele também já tirou a cota dele de meiação. A herança, como eu já falei, faz parte do direito das sucessões e decorre da morte, diferente da meiação que decorre do regime de bens adotados. É bem importante lembrar disso. Quem é meeiro não é herdeiro. Quem é herdeiro não é meeiro. Sobre a parte dos patrimônios que o cônjuge é meeiro, ele não vai herdar. Ele só pode herdar sobre a parte do patrimônio que ele não é meeiro, tá? Quem é meeiro não é herdeiro. Quem é herdeiro não é meeiro. Então vamos lá ver os regimes de bens. Regime da comunhão parcial de bens. Concorrência sucessória apenas dos bens particulares, aqueles bens que a pessoa já tinha antes do casamento, antes da união estável.
os bens comuns vão ser partilhados somente entre os descendentes. Então, por quê? Porque ele já pegou a meiação deles, né? Então, aqui tem os bens do casal, aqui, cada um tinha os seus bens, eles se casaram, formaram um patrimônio. Esse patrimônio vai ser dividido. Como esse daqui faleceu, essa tem a meiação, continua com os bens dela. Essa outra metade fica só para os descendentes. E esses bens que eram particulares vão ser divididos tanto pelos descendentes como pelo cônjuge ou companheira. No regime da separação obrigatória de bens, lá do artigo 1641 do Código Civil. Como eu falei, as pessoas que se casam sem observar as causas suspensivas do casamento, ou quando a pessoa se casa e tem mais de 70 anos, ou as pessoas que precisam de suprimento judicial para casar, aquelas pessoas de 16 até 18 anos incompletos, que precisam de autorização para casar, então vão ter que casar pelo regime da separação obrigatória de bens. E não vão concorrer na sucessão com os descendentes. Então, na sucessão, os descendentes que recebem tudo. Importante lembrar, regime da separação obrigatória de bens é diferente do regime da separação convencional de bens. No regime da separação obrigatória de bens, são as situações em que a lei determina é necessário casar por esse regime. Então, não ocorre, não vai poder herdar o companheiro ou o cônjuge vivo. Por quê? O cônjuge vivo. Por quê? Porque a lei diz que não herda. No regime da separação convencional de bens, os cônjuges decidiram que queriam esse regime de bens. Então, ocorre concorrência sucessória com os descendentes. Então, os descendentes vão concorrer com o cônjuge sobrevivente quanto aos bens. O artigo 1832 do Código Civil vai dizer que o cônjuge ele vai receber o mesmo quinhão dos descendentes. Vai ser dividido entre ele e os descendentes igualmente. O que ele diz também? Quando o cônjuge concorre só com os descendentes comuns, ou seja, com aqueles filhos que são filhos dos dois, do cônjuge sobrevivente e do cônjuge falecido. O cônjuge não pode receber menos de 1/4. Então, ele vai receber no mínimo 1/4 da herança. É uma regra que vem para proteger o cônjuge. Outra questão. Existe uma discussão doutrinária se essa reserva de 1/4 para a proteção do cônjuge também vale na sucessão híbrida, ou seja, quando o cônjuge ou companheiro vivo concorre com descendentes comuns, ou seja, com filhos que são seus, do cônjuge sobrevivente e do cônjuge morto, e com descendentes exclusivos do autor da herança, com filhos que são só do cônjuge morto. Nós temos duas correntes. A primeira corrente, que é majoritária, diz que não se deve ter a reserva de 1/4 para o cônjuge quando a sucessão é híbrida. Então, prestigia os filhos em detrimento do cônjuge. É o que diz o enunciado 527 do Conselho da Justiça Federal, estabelecido lá na 5ª Jornada de Direito Civil. É o que diz o professor Caio Mário da Silva Pereira, o Mário Delgado, Rodrigo da Cunha Pereira, Flávio Tartucci e muitos outros. Mas existe uma segunda corrente, minoritária,
que diz que deve ser feita a reserva da quarta parte ao cônjuge se tem pelo menos um filho que é dos dois, do cônjuge sobrevivente e do cônjuge falecido. E nesse caso diz que deve-se ocorrer isso porque deve-se tratar todos os descendentes como comuns. É o entendimento do professor José Fernando Simão e do professor Silvio de Salvo Venosa. Então, agora a gente vai ver mais umas regrinhas, mas principalmente relacionadas com os descendentes. O descendente mais próximo exclui o descendente mais remoto, salvo o direito de representação. Ou seja, faleceu aqui o pai. O descendente mais próximo são os filhos. Então, quem recebem são eles, não são os netos. Os netos não recebem se tiver filhos. Então, se tem filhos, os netos não recebem, salvo o direito de representação. Ou seja, se esse filho já faleceu, esse daqui vai receber porque ele representa o pai. Mas esses não vão receber porque o pai ainda está vivo. É isso que é importante saber. Então, os descendentes mais próximo é o filho, recebe antes, então exclui os descendentes mais remotos, que são os netos. Se tivessem todos os netos mortos, os filhos também receberiam os bisnetos. E assim vai. Mas se tem filhos, os bisnetos e os netos não vão vir a receber. Daqui a pouco já vai ter mais um desenho e a gente já relembra isso daqui. O que diz lá o artigo 1834 do Código Civil? Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão. Um filho nunca vai poder receber mais que o outro por sucessão legítima. Todos os filhos vão receber o mesmo valor pelo princípio da igualdade dos filhos. Então, na sucessão legítima, todos os filhos recebem o mesmo. Mais uma vez, só existe representação na sucessão legítima, não existe representação na sucessão testamentária e só existe representação para os descendentes. Não existe direito de representação para os ascendentes. Então, apenas descendentes, filhos, netos, bisnetos, têm direito de representação. Os filhos, eles sucedem por cabeça, por direito próprio. Cada um vai receber uma partezinha igual do outro e recebe por si mesmo, porque tem o seu próprio direito, né, de receber aquele quinhão. Os outros descendentes, os netos, os bisnetos, eles podem suceder tanto por cabeça como por estirpe. Depende se eles vão suceder com outras pessoas que estão no mesmo grau que eles ou se eles vão suceder com pessoas que estão em grau distinto. A gente já vai ver no desenho e vai ficar mais fácil. Por cabeça, o que quer dizer? A herança se reparte 1 a 1. Cada parte é para um sucessor direto. Por estirpe, a herança vai se repartir na proporção dos parentes do mesmo grau vivo ou que, morto, deixaram prole viva. Então, a gente já vai ver lá o que é a sucessão por cabeça e a sucessão por estirpe ou representação. Primeira sucessão por cabeça. Sucessão por direito próprio é a divisão da herança em partes iguais, cabeças. Então, vamos lá. Morreu aqui o pai, deixando 3 filhos. Cada um vai receber 1/3 por cabeça. Cada um recebe por direito próprio. Se um deles morreu, os netos recebem por representação, mas vão receber esse 1/3 que é do pai.
Então, os netos por representação. E recebem o quanto o pai deveria receber. Também é por cabeça. Morreu aqui o pai, deixou 2 filhos, mas eles já eram falecidos antes, eles faleceram antes do pai. Os netos vão receber por cabeça, por direito próprio. Vai ver se são 5 netos, divide toda a herança dele por 5. Diferente do direito de representação, que esses 2 netos estão representando o pai pré-morto, que eu estava falando, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ir pro próximo. Sucessão por estirpe ou representação. O artigo 1851 diz: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. É o que eu estava falando. Os netos vão suceder o pai, mas em todos os direitos que o pai tinha se fosse vivo. Na sucessão por representação, então, corre uma substituição. Uma pessoa não pode receber a herança e ele é substituído por outro ou outros herdeiros. Vamos lá. Só existe representação se houver herdeiro pré-morto. O que significa? Herdeiro que morreu antes do autor dessa sucessão. Então, esse daqui tem que morrer antes para existir direito de representação dos filhos nessa sucessão. Os representantes herdam o que o representado herdaria. Então, o valor que esse herdaria, ele herda metade, os representantes vão herdar, esses 2 juntos herdam metade. Fica 1/4 para cada um, mas eles estão herdando exatamente o que o pai deles herdaria se estivesse vivo. O mesmo do irmão aqui. Artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa aqui, vamos dizer que o morto não tem descendentes, só tem ascendentes, que são os pais. Mas um dos pais já é morto, não tem direito de representação. Isso daqui não existe, desses avós aqui virem a receber. Quem recebe é só esse pai aqui que está vivo, não tem direito de representação na linha ascendente, só na linha descendente. Vamos continuar. Por fim, nós temos ainda que tratar da sucessão por estirpe ou representação, dizendo que não há limitação para o direito de representação, ou seja, tem 2 filhos. Esse filho é pré-morto, morreu antes que o pai. Ele iria receber metade, mas ele morreu. Então, os seus filhos receberiam essa metade. Mas eles também morreram. Então, os netos desse daqui vão receber essa metade. 1/8 para esses 2, né, que dividem essa parte aqui, e 1/4 para esse neto. Então, na linha descendente, o direito de representação não tem limite, pode ser indefinido. Então, se esse estivesse morto, poderia ir mais para baixo, e assim. E vamos fazer uma rápida revisão, porque nós vamos continuar o artigo 1829 na próxima aula. Falamos que na sucessão legítima nós temos a
ordem de vocação hereditária do artigo 1829, que prevê, primeiro, vão herdar os descendentes em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens. Segundo, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Terceiro, o cônjuge sobrevivente sozinho. Quarto, os colaterais até o 4º grau. Conversamos de novo sobre a observação do companheiro, que hoje em dia, em matéria de sucessão, companheiro é equiparado ao cônjuge. Logo em seguida, começamos a falar dos herdeiros de primeira classe, que são os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, mas isso vai depender do regime de bens escolhidos no casamento ou na união estável. Então, o cônjuge ou companheiro vai herdar no regime da comunhão parcial de bens quanto aos bens particulares do falecido, no regime da participação final dos aquestos e no regime da separação convencional de bens. O companheiro ou cônjuge não herda em concorrência com os descendentes no regime da comunhão parcial de bens quanto aos bens particulares, quando não tem bens particulares, então, quanto aos bens que eram dos dois, porque ele já tem a meação dele em relação a esses bens. No regime da comunhão parcial, da comunhão universal de bens, porque na comunhão universal de bens, todos os bens são divididos em dois, a pessoa já tem metade de tudo pela meação, e no regime da separação legal obrigatória, em que a lei determina, tem que se casar pela separação, tá? Então, tem que lembrar, meação é diferente de herança. Quem é meeiro não é herdeiro, quem é herdeiro não é meeiro. Falamos daí da reserva de 1/4 pro cônjuge, quando ele concorre com descendentes comuns, descendentes filhos que eram tanto do cônjuge sobrevivente como do cônjuge falecido. Falamos da discussão doutrinária, se essa reserva de 1/4 do cônjuge continua se a sucessão é híbrida, ou seja, tem descendentes que são do cônjuge sobrevivente e do cônjuge falecido, mas tem descendentes que são só do cônjuge falecido, e daí tem as duas correntes, né? A majoritária é que não deve existir a reserva de 1/4 para o cônjuge. E daí falamos relacionado aos descendentes, como ocorre a sucessão por cabeça, por direito próprio, né? A divisão da herança em partes iguais, e a sucessão por estirpe ou representação, que na linha descendente ocorre sem limitação, e a representação do herdeiro pré-morto, daquele herdeiro que, se estivesse vivo, sucederia. Como ele não está, o herdeiro, o representante ou os representantes vão receber no lugar dele exatamente o que ele receberia. Espero que vocês tenham gostado da aula e continuamos com a sucessão legítima na próxima aula.